noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa live das terças-feiras, na qual nós costumamos fazer um estudo, e esse estudo sempre voltado para a construção do bem, para que possamos estar cada vez melhor, cada vez mais bem preparados para enfrentar as dificuldades da vida, e também para fazermos aquilo que foi o grande mote que deu início a essa reunião de terça-feira, que foi orarmos pelas pessoas que estão enfermas e pelas pessoas que já partiram desta vida para o mundo espiritual. Quer dizer, aquelas criaturas que vulgarmente e equivocadamente chamamos de mortos. Ninguém morre, não existe mortos. Não há mortos. Todos somos vivos, uns na carne ainda, aqui encarnados, e outros fora da carne. Então, por isso, nós costumamos chamar esses que são vulgarmente e equivocadamente chamados de mortos, de desencarnados. Então, a pessoa está desencarnada, mas continua viva, continua ainda apresentando as mesmas ansiedades, as mesmas dificuldades, as virtudes e os defeitos que trazia enquanto esteve por aqui. Então, a gente orar por essa criatura é como a gente ora, por exemplo, para quem viaja para um país estranho e que às vezes até desconhece os hábitos, desconhece que língua se fala ali, que comida se come, né? Que tipo de vestimenta será mais adequada para o clima. É muito triste a gente ir para um país e estar despreparado. E aí chega lá, é surpreendido por coisas fora do seu habitual, fora do seu cotidiano. Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. E a maioria das pessoas não está preparada para sair da carne e ir para essa nova situação. Por isso, achamos que orar, como a gente ora por alguém que viajou, né? Ai, meu Deus, tem compaixão do meu amigo que foi lá para a Groenlândia e lá e não sabe o que tem que se comer foca lá, tem que comer, sei lá o que come na Groenlândia, nem sei. Deve ser peixe, né? Comer peixe. Mas deve ser uns peixes diferentes, não são os mesmos peixes que a gente come por aqui. Então, nós criamos essa forma de tentar ajudar os companheiros, porque nós que seguimos as orientações de Jesus de Nazaré, tem uma orientação de Jesus que é uma orientação que é fantástica. É chamada de regra áurea. É aquela que diz assim: não faça aos outros o que não queres que te faça, e faça aos outros aquilo que gostaria que te fosse feito. Então, se a gente tivesse talvez desencarnado, a gente ia gostar que alguém lembrasse da gente e orasse por nós. Então nós fazemos isso por esse motivo. É o motivo fundamental pelo qual oramos pelos desencarnados. E aproveitamos, oramos também pelos doentes, porque a pessoa está doente, já um pezinho para desencarnar, não é? E a doença, meus amigos, é uma situação, às vezes, muito impactante, para a qual também não estamos preparados, mas que devemos
lembrar que a doença não existe para nos matar, nem para nos fazer sofrer. A doença é como se fosse um sino que toca para nos advertir de que é preciso mudar de posição, mudar de, de conduta. Então, nós criamos esse hábito já há mais ou menos 10 anos, todas as terças-feiras, às 19h30, aqui fazemos essa reunião. Antes fazíamos com um grupo presencial na Casa Espírita que nós dirigimos, o Grupo de Estudos Espírita Eurípides Barçanufo, aqui em Mendes. E agora, que criamos depois da pandemia, 2020, nós mudamos para fazer esse trabalho aqui por meio da internet, por meio do Facebook. Então, meus amigos do Facebook, aí procurem se conectar para acompanhar. Hoje a gente vai estudar a significação da pessoa ser um ser integral, não é? Esse tema da integralidade do ser, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas é a base para a autorrealização. A segunda é a conquista que vão planificar-nos na nossa vida e tornarmos pessoas melhores. E o terceiro item são as lições que a vida nos traz. E as lições da vida são muito interessantes. Hoje nós vamos falar apenas das bases, né, da autorrealização. E vamos lembrar que Jesus de Nazaré, temos sempre que lembrar de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o maior psicólogo do mundo, de todas as épocas. É o maior engenheiro, o maior arquiteto, o maior médico, o maior construtor. Ele construiu esse planeta, ele esculpiu esse planeta com as suas próprias mãos há 4,5 bilhões de anos, e desde esta época ele aqui está regendo vamos dizer assim, capitaneando esta nave, que às vezes parece que vai afundar, vai só sobrar, mas nas mãos desse timoneiro fantástico ela continua aqui cada vez melhor, cada vez andando mais rápido. Todo mundo está percebendo que o tempo está correndo depressa, é porque a nave está andando rápido e vamos a caminho da nossa regeneração. A Terra ainda não é um paraíso porque a gente não deixou até hoje ser, porque ela já era para ela ser um paraíso. Aliás, tem uma questão que eu vou colocar aqui, e se amanhã alguém tiver curiosidade, pode depois perguntar que eu explico. Eu não vou explicar agora. É que nós já deveríamos estar, em vez de respirar e aproveitar do ar o oxigênio, nós deveríamos respirar e aproveitar o nitrogênio. E a pergunta é, por que a gente tem que brigar, tem inclusive guerras no mundo inteiro por causa do nitrogênio, que é a base das proteínas, e a gente ainda está respirando oxigênio, que é apenas 20% do ar é oxigênio, e o nitrogênio é quase 80%. Então, é uma questão para a gente se pensar. E se alguém tiver curiosidade de saber, num outro momento eu explico, mas preciso que as pessoas coloquem aí no chat, aí na observação, que querem saber por que eu estou dizendo isso. E tem uma explicação muito bonita sobre esse tema e que está relacionada com a nossa conduta. Muito bem. Então, Jesus, que é o mais notável psicoterapeuta de todos os tempos, que a humanidade já conheceu, ele fez uma afirmação que tem sido muito discutida. Não é um consenso, e as pessoas não conseguiram compreender.
como ele não foi compreendido em praticamente nada do que fez. Mas Jesus vai dizer assim: vós sois deuses, e tudo o que eu faço, vós podeis fazer, não é? E muito mais ainda, se quiserdes. Quer dizer, colocou a questão na nossa capacidade de querer. Eu costumo dizer que o querer é da vontade e o querer é o primeiro verbo da felicidade. Depois dele vem o poder, depois do poder vem o dever e depois do dever vem o esperar. Se a gente conseguir unificar esses 4 verbos, querer, poder, dever e esperar, a gente pode encontrar aquilo que tanto buscamos, que é sermos felizes. Então, Jesus coloca então no querer a nossa possibilidade de fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Então, essa proposta de Jesus é uma proposta desafio, né? Um desafio terrível, porque ela só pode ser aceita por aquelas criaturas que já adquiriram de maneira bem posicionada, adquiriram a maturidade. A maturidade. Só pessoas amadurecidas, psicologicamente amadurecidas, não é fisicamente amadurecida, não, é psicologicamente amadurecida, são capazes de ambicionar aquilo que está além do habitual, aquilo que está que faz com que a pessoa se disponha a conseguir essa questão de ter esse poder de ser uma deidade. Né? Mas a gente pode ser uma deidade, um Deus? Deus com D pequeno, né? É possível, sim, é possível. É possível que a gente possa fazer isso. Tanto é, Jesus nunca jogou as suas palavras fora, né? Nunca jogou conversa fora. Ele sempre, tudo que ele falou era para valer, né? E tudo tinha uma finalidade muito nobre. Então ele fez essa afirmação baseado na experiência longa que ele trazia. Então, para que a gente possa conseguir êxito nessa tentativa de nos tornarmos criativos, né? E criadores, sermos co-criadores, que criador mesmo é o Pai que está nos céus. Mas nós podemos ser co-criadores, criarmos com o próprio Deus. É necessário que a gente possa possuir 2 coisas. Primeiro, fé em si mesmo, que a gente chama de autoconfiança, né? E a outra é a fé. A fé pode ser também humana e pode ser também divina. Fé em si próprio, fé nas circunstâncias, fé no futuro, né? Que o futuro sempre, achando sempre que o futuro vai ser melhor. Por isso que quando chega no ano novo, a gente geralmente faz aqueles votos: vai ser um ano bom, um ano feliz, um ano melhor, e todos possamos ter um ano melhor. E o ano vai ser melhor se a gente fizer ele ser melhor. O ano não fica melhor sozinho. O ano, aliás, na realidade, a folhinha muda, o calendário muda, mas essa mudança de calendário é apenas uma coisa artificial, não muda nada, continua tudo igual. A gente continua aqui, todo mundo tem que trabalhar. Agora tá as pessoas assim: esse ano 22 vai ser um ano de eleição, vai ser um ano difícil. Não tem nada difícil. Você vai ter que trabalhar de qualquer jeito. E quando eu estou falando trabalhar, não estou falando trabalhar no sentido de ganhar dinheiro, de se locupletar das coisas materiais. Não, trabalhar no sentido de se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa melhor, mais capaz de conviver com os demais e ser um ser mais apetecível para si próprio e para os demais. Então, esse êxito depende da fé, da autoconfiança e da fé. E essa certeza, né, essa fé, essa certeza que é coerente, que existe
entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente pode realizar. Quer dizer, uma variável entre aquilo que a gente pode realmente fazer, né, e aquilo que a gente espera poder fazer. Né? Então, a criatura que é psicologicamente madura, ela costuma ambicionar coisas que estão além do habitual, né? e, é, e buscar dispositivos para conseguir isso. Né? Então, esse êxito nessa tentativa é preciso, como eu falei, essa questão da fé, saindo do mesmismo, da mesmice, né? Que é uma situação perturbadora, uma pessoa vivendo sempre nas mesmas coisas, nos mesmos hábitos, nas mesmas rotinas, sem conseguir se libertar disso é complicado. Né? E pensar que é preciso que a gente busque coisas além da nossa natureza material, imediata. Porque, como disse Teilhard de Chardin, nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Então, isso é uma questão, a gente não ficar preocupado só com as coisas imediatas, do imediatismo, de identificar-se com um Deus, né? Como Jesus mandou que vós sois Deus, quer dizer, então nós temos que nos identificar com esse Deus, Deus com D pequeno, tá? É ampliar os nossos valores que estão dormindo no nosso íntimo e são desconsiderados muito frequentemente. Então, uma faísca de sabedoria, por exemplo, do nosso poder de combustão, né? A gente acreditar que a gente pode criar uma faísca que possa criar um verdadeiro incêndio dentro de nós. Encontre substâncias fáceis de arder, fáceis de comburir, né? Consegue produzir esse grande incêndio que se trava dentro de nós para a construção do bem. Né? Não é incêndio para botar fogo em nada, destruir, não é para destruição. É a força motriz para a nossa construção interna, para criar condições de que possamos nos identificar como possuidores de recursos, né, que podem atear esse incêndio. Né? Quais são esses recursos? São muitos. A boa vontade, a capacidade de produzir, de trabalho, o desejo de melhorar, de crescer, de estabelecer novas circunstâncias, o desejo de ajudar o próximo, dar a mão a quem está para baixo, não desprezar a ajuda de quem está na nossa frente, quem está acima de nós, que muitas vezes nos oferece apoio, nos oferece nos guindar numa situação superior e nós, às vezes, recusamos. Temos um grilo cantando aqui, nós estamos num lugar aqui de uma zona rural, né, gente? Então temos aqui barulho do cachorrinho, barulho do grilo, temos aqui alguns ruídos. Infelizmente hoje não temos os trovões, né? Porque tem chovido muito, tem tido muita trovoada por aqui. Né? Então, essas substâncias que são fáceis de atear o fogo estão em nós, estão dentro de nós, são verdadeiros combustíveis, né? A nossa boa vontade, o nosso desejo de acertar, de construir, enfim. E quando alguém se identifica possuidor desse recurso, ele pode atear esse incêndio. Pode, e esse incêndio vai devorar os vícios, né? E vai abrir espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Esse aqui é o assunto de hoje. Nós estamos falando sobre as bases
do desenvolvimento pessoal. Então eu posso falar disso porque eu consegui fazer muita coisa nesse sentido. Não vou falar de mim, porque fazer autobiografia é uma coisa muito enjoada e chata, mas a gente, quem me conhece sabe o que é que eu fiz na minha vida, né? Bom, quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para poder avaliar, não é? Poder avaliar as possibilidades de triunfo e vai poder se empenhar para alcançar esse êxito, conquanto aquele que desconhece a sua potencialidade, né, fica detido no pretexto da própria fragilidade. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou muito pequenininho. Porque no íntimo, ele assim prefere ficar. Né? É uma questão de escolha, meus amigos. A gente escolhe ser grandioso ou ser pequeno, ser rico ou ser pobre. Quando eu estou falando rico, não estou falando rico de dinheiro, rico de bens materiais. Estou falando a riqueza da nobreza interna do nosso coração, da nossa alma, da nossa inteligência, do nosso conteúdo moral, ético, enfim, da nossa constituição interna. E quando Jesus falou, vós sois deuses, ele não quis dizer que nós íamos dominar o mundo, não é nesse sentido, é no sentido da dominação que precisamos desenvolver por nós próprios, né? Dominar a si mesmo, saber as medidas das coisas. Não ficar super alegre, desesperadamente alegre, dar saltos, cambalhotas, quando tem um êxito, nem também ficar choramingando pelos cantos quando tem qualquer coisa que não deu muito certo. Tem um certo desequilíbrio, tudo bem, a gente perdeu um emprego, perdeu uma fortuna, perdeu um amigo, perdeu alguma coisa, né? Geralmente aquilo que se perde a gente depois encontra. As pessoas morrerem, né? A gente fala perder um amigo, não perdeu, o amigo morre, todos vamos morrer um dia. Mas a morte não é o fim, nós não vamos desaparecer, vamos continuar com a nossa individualidade, a nossa consciência e fazendo tudo que a gente fazia antes e mais ainda, porque vamos estar livres do peso que é essa carcaça que a gente carrega. Isso também ajuda muito, que é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento, para o progresso, mas ao mesmo tempo é uma carga que temos que carregar, que não é muito fácil. Então, pensar nisso. Então a gente perder alguma coisa, perder um bem, a gente fica triste, mas é uma coisa que passa logo. E também ficar muito alegre porque ganhou alguma coisa também não adianta muito, porque daqui a pouco perde, e aí? E aí assim, eu estava tão feliz, agora já aconteceu isso. É porque a gente não tá preparado para saber que a vida é um sinusoide. A gente ora está em cima, ora está embaixo, ora cresce, ora decresce, é assim. A vida é toda assim. Então, nós estamos sempre num sinusoide, numa onda que vai e vem, igual a onda do mar. A onda chega, estoura na praia, volta, baixa a maré depois sobe de novo. É assim que funciona, né? Então, a gente tem que ter essa ideia e procurar saber qual é a escolha, quais são nossas maneiras de escolher. Então, o ser existencial tem o seu significado relevante que necessita ser descoberto, ser detectado e utilizado com segurança, né? Os nossos alicerces estão assentados em repouso nas camadas profundas do nosso inconsciente. A gente não sabe nem que a gente tem inconsciente. A gente tem que pensar que tem a maioria dos nossos pensamentos. Nós somos visitados por 60 mil pensamentos nas 24 horas. Só tomamos conhecimento quem toma conhecimento? De 2.000 ou menos, 200, sei lá, muito pouquinho. Então, as experiências do passado são importantes para que servir de alicerce para nos dar base, né? E as possibilidades imensas que nós vamos encontrar no nosso superconsciente, no consciente mais elevado, que são expressões, hoje estão sendo estudadas pelas neurociências, as partes do cérebro
do pré-frontal, onde a gente tem o superconsciente, a capacidade de ir além da nossa capacidade mental de ficar só naquilo que a gente chama da questão da vigilância, de estar acordado. E a gente trabalha mesmo dormindo, a consciência está atuando e às vezes até mais fortemente do que quando a gente está acordado. Né? Então, a gente prestar atenção que esse superconsciente ele pode nos trazer conquistas que são dele próprio, que são capazes de sair para construir as nossas questões do nosso futuro. Então, o ser existencial, o que é o ser existencial? O ser existencial é a essência nossa, a parte espiritual que somos nós, não é? Ela oscila entre dois polos que contribuem para a realização feliz ou desventurada no presente, a depender naturalmente das opções que a gente escolheu e do empenho que a gente aplicou na sua consecução, na execução de um plano de vida que todos nós temos que estabelecer. Inicialmente, né? É lícito fazer-se uma avaliação do que são os tesouros. Que tesouros? Os tesouros que temos dentro de nós. Os tesouros podem ser dentro de nós, mas também podem ser fora de nós. Tesouros externos e tesouros internos. Quais deles têm primazia para serem conquistados? E como fazer a fim de conseguir conquistar esses tesouros? Se um ser não é um ser existencial e é um ser só fisiológico, ele vai preferir o significado de aplicação imediata, enquanto o ser psicológico, amadurecido, analisará aqueles que têm primazia e vai se dar conta da necessidade desses que são externos como utilitários e aqueles que estão internos e que são permanentes. Os de fora acabam, se esmoronam, se terminam, e os que estão dentro são duráveis. Eles estão sempre, né, dentro de nós. Então, nós precisamos analisar, né, o que tem primazia, né, e procurar buscar as coisas que são permanentes, sem abandonar, é evidente, as coisas de fora, as primeiras coisas, e dedicar-nos à conquista daquilo que é mais valioso. O que é mais valioso? O que vai durar, o permanente. Né? Nesse afã, a pessoa vai identificar, vai se identificar com as realidades que vão fasciná-lo. Vai descobrir que, em média, o ser humano experimenta 60 mil pensamentos, como eu falei antes, né? Pensa por dia, o que demonstra a grandeza e a majestade da organização mental nossa. E vai descobrir quanto é nobre a gente aprender, quanto é nobre a gente utilizar esse tesouro abundante que muitas vezes se perde no círculo das viciações mentais. Não sabemos aproveitar essa questão, porque malbaratamos o tempo, malbaratamos as oportunidades em lamentáveis queixas, pessimismo, desgaste das potências do que somos constituídos. Então, a pessoa que vai amadurecendo e vai tendo essa consciência, ela vai reconhecer a necessidade de ser uma pessoa e não uma máquina, não uma coisa só para produzir coisas. E vai evitar se repetir monotonamente
sem direcionamento para frente, nem para aquilo que é melhor. Procurar sempre aquilo que é melhor. E vai aplicar cada pensamento mais poderoso no sentido profundo de valor utilizável na construção daquilo que é mais adequado ao seu comportamento para encontrar uma conquista que todo mundo gosta dela, que é a paz. Né? Buscar a paz. E evitar os conflitos. Se tiver conflito, tentar harmonizar, não entrar em guerra. Bom, então, essa questão, né, da conquista da paz vai eliminar aqueles pensamentos que são perturbadores e que devem ser substituídos sempre que possível, fomentando um clima psíquico de boa saúde, com respostas orgânicas de bem-estar. Isso devemos fazer. Muitas das doenças que temos são produzidas pelo nosso pessimismo, porque nós achamos sempre que não vai dar certo, que a gente não vai poder, que não vai conseguir, esquecidos daquilo que Jesus falou. Vós sois deuses, abre o seu olho, você tem possibilidade de ser muito grande, conquista a você próprio. Não é? Com essa atitude mental, a pessoa vai vencer o medo. Medo que medo? Medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de ficar pobre, medo de enfrentar dificuldade, medo de morrer. Pois vai compreender que essas situações todas são possíveis de acontecer. Né? A vida é cheia de variáveis, né? E esses fatores são perfeitamente controláveis, desde que a gente assuma a sua condição dessa que Jesus prometeu, de Deus. Eu sou o Deus da minha vida, eu vou me controlar, eu vou procurar a fazer as coisas corretamente. E passe então a fazer tudo quanto é possível através do empenho pessoal, de dedicação, se dedicar às coisas, ver qual é aquilo, que gosta disso, daquilo, vai fazer o que gosta. É importante isso. Fazer tudo quanto é possível com empenho pessoal, isso é importantíssimo. A doença, meus amigos, é sempre um acidente de percurso. A gente está sujeito, nós somos seres muito frágeis. Mas jamais é uma realidade. Antes, a doença é um estado transitório que pode ser ultrapassado, mesmo quando se apresente com características dolorosas. Aquilo que a gente chama na doutrina espírita de expiatório, quer dizer, você traz aquilo de outras vidas, está espiando alguma coisa errada que você fez. Mas se você corrigiu essa coisa errada, aquela doença que é expiatória muda. Já há vários relatos de programações de pessoas que deviam passar por grandes dificuldades e elas, por terem aceitado o desafio de melhorar, de ser uma melhor pessoa, aquilo que ia ser muito doloroso passa a ser uma coisinha de nada. Em vez de ter um temporal, é um chuvisco só. Então isso é muito importante, né? Já que nós somos seres imortais, né? As nossas manifestações orgânicas e mentais, dessa ou daquela natureza, fazem parte da transitoriedade do mundo da forma. Nós vivemos no mundo da forma, enquanto estamos aqui encarnados. Né? Então, não se justifica dessa maneira ter medo de doença. Não tem que ter medo de doença. Se tiver doença, vamos tratar. Hoje uma cliente me mandou, doutor, eu quero saber, eu estou com Covid, eu queria saber quando eu ficar boa, qual é o teste que eu tenho que fazer, porque eu tomei o remédio aqui e tive uma alergia. Então ela já está com um pensamento positivo. Ela diz assim, quando eu ficar boa do Covid, eu quero saber qual foi o remédio que me fez mal. Então, isso é muito bom. O envelhecimento também não deve inspirar qualquer tipo de receio, né? Porque a beleza de cada fase da existência corporal não se encontra na aparência, né?
mas sim na atitude interior de quem observa o mundo externo. As experiências nascem das vivências, e para poder fluir essas exigências, é exigido de nós um patrimônio que é um empréstimo, que é o tempo. O tempo é um empréstimo da vida para nós, né? Então nós temos que usar bem o nosso tempo no que ocorre, o tempo, o envelhecimento ocorre pelo transcorrer do tempo, né? E é uma coisa do corpo. Agora, o espírito não envelhece, ele amadurece, fica maduro, fica mais capaz de realizar, né? Então a verdadeira pobreza, meus amigos, é a pobreza interna, a pobreza interior. Quando a gente perde as aspirações de crescimento e realização íntima, a gente fica muito pobre. Aquela questão da pobreza financeira é sempre contornável, porque dinheiro a gente pode sempre ganhar, desde que o indivíduo se empenhe por superar e trabalhe duramente, não é? E assim a fonte geradora de recursos externos ela acaba surgindo. Enquanto que internamente a pessoa deve buscar aprimorar o sentido da vida. Aqueles verdadeiramente pobres perderam a razão de viver e se entregaram funestamente aos prazeres perturbadores, aos gozos desgastantes, aos jogos da ilusão cansativa. Não estou dizendo aqui que ninguém deve se divertir, eu sempre me divertia muito. Aliás, eu me divirto até com as coisas, às vezes, dolorosas do trabalho, que trabalhar é muito duro. É meio chato trabalhar. Eu costumo dizer que bom mesmo é gastar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito chato, porque tem que trabalhar e tal. Mas a gente pode se divertir também, não é? Pode se divertir também. Isso eu não tenho nem dúvida que... Então, as pessoas às vezes se entregam para prazeres desgastantes, que não trazem nenhum... Só sente cansaço depois, mais nada. Então, são jogos da ilusão cansativa, só, e nada mais. E a morte, a grande devoradora da vida, que todo mundo tem medo, né? Ela fica desmistificada e já não inspira qualquer receio, porque faz parte do processo existencial como forma de desenvolvimento do ser profundo, que experimenta, etapa a etapa, novos mecanismos de elevação. O processo de envelhecimento, por ser portador de muita beleza, ele é lento, biologicamente bem elaborado, proporcionando o tesouro da sabedoria. Essa sabedoria aparece em nós sob a forma de discernimento lúcido, propiciador da harmonia íntima e da autoentrega após o ciclo da existência física. A gente se entregar os fatos que são impossíveis de serem resolvidos pela nossa pobreza ainda de ferramentas, apesar dessa coisa que eu estou falando todo aqui. Vós sois deuses, mas somos um Deus ainda pequenininho, com um dedo bem pequenininho. Ainda não temos aquela capacidade de dominar, por exemplo, a morte, né? A morte é ainda uma coisa assustadora, mas podemos já considerá-la uma coisa normal do circuito da vida. E como ela não vai nos liquidar, nos encerrar a nossa atividade, porque vamos continuar vivos, então a gente vai falar de desencarnação e não de morte, né? Então o ato de aprender a amar o quê? Amar tudo, tudo, tudo quanto se faz, gostar daquilo que faz. Muita gente quer, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Não, vamos fazer qualquer coisa que couber fazer e vamos aprender a gostar dessa coisa a qual fazemos, né? Vamos aprender a realizar bem tudo quanto se gosta e procurar gostar daquilo que se faz mesmo sem gostar muito. Porque se a gente usar a ideia de que
podemos fazer as coisas com alegria, com esperança, porque as coisas todas vão nos levar, no final, a um triunfo do significado pleno do ser existencial, tudo vai ficar mais fácil. E agora podemos fazer tudo quanto Jesus já realizou, identificando-se com Deus. Então, por isso que ele disse, vós sois deuses, porque quando a gente se identifica com Deus, a gente passa a ser co-criador com o Pai Celestial. Enquanto isso, o ser fisiológico está desfrutando as regalias das sensações, muitas das vezes se emaranhando no cipoal das paixões, até ser despertado pelos choques do processo evolutivo, que podem ser as dores, as preocupações profundas e as amargas decepções, né? Ou também os maravilhosos apelos do amor, pela beleza, pela necessidade de harmonia e da paz. Portanto, é indispensável estar sempre lúcido, acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e dos objetivos reais nos desafios que são os desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se de maneira correta, né? A gente depois vai falar na próxima vez, na próxima semana, das conquistas que planificam a criatura, né? Nós vamos falar da infância, quando a criança tem problemas e desafios que não foram solucionados durante a infância, as dificuldades que vão se transferindo para o inconsciente do indivíduo para todos os diferentes períodos da vida, e a pessoa vai se tornando complicado o seu amadurecimento psicológico, ela não consegue, e fica procurando permanentemente refúgio no período infantil. Muitas pessoas não crescem e essa busca prossegue desafiadora. Vocês vão ver, quando a gente falar disso, a gente não vai dizer que a pessoa deve afastar ou matar a criança que temos dentro de nós, absolutamente não. Pelo contrário, a gente deve ter sempre a nossa criança interna sempre muito viva, ativa e bem alegre, feliz, satisfeita, fazendo suas peraltices. Eu, de vez em quando, ainda faço algumas peraltices também. Mas a gente tem que ter seriedade nas coisas, mais do que... Quer dizer, é aquela questão, perder faz parte da vida, mas vamos perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito, né? Ganhar de caminhão e perder de carrinho de mão. Isso é uma frase que se fala no mercado de capitais. Ganhar de carreta e perder de carrinho de mão. Então, quando a gente fizer uma bobaginha, faz uma bobaginha pequena. Mas quando fizer uma coisa bonita, grande, faz grandiosa, coisa bonita. Então, isso nós vamos estudar na semana que vem. Nós vamos agora partir para a nossa oração, para a nossa prece de hoje, em que nós vamos dizer a Jesus assim: Senhor, nós te pedimos pelos doentes, pelos que estão sofrendo, pelos que estão em dificuldades, para que eles possam compreender que a doença é apenas um chamado de atenção para retificarem suas caminhadas durante a vida, fazerem coisas positivas que vão certamente lhes reconduzir à questão do equilíbrio, da harmonia das suas funções biológicas, restaurando assim a sua saúde. Pedimos também, Senhor, por aqueles que já partiram para a vida espiritual antes de nós, pedindo que os seus guias espirituais, seus anjos guardiões, seus anjos da guarda, seus espíritos amigos, possam se aproximar deles e que eles tenham abertura, porque os anjos da guarda sempre se aproximam, mas nem sempre a criatura está voltada com seus olhos abertos, os olhos da alma, os olhos do coração abertos, para entender, ver e receber a ajuda que lhe está sendo oferecida. Pedimos a Ti, Senhor, que tenha compaixão dos que sofrem, que tenha compaixão dos que estão desencarnados, ainda também passando dificuldades, e que possamos estar sempre juntos e sempre lembrar dessas criaturas com carinho, com amor, com dedicação, sabendo
que é preciso sempre dar aquilo que gostaríamos de ter. Aquilo que gostaríamos de ter, devemos também facultar aos demais. Que a tua bênção, que a tua luz se faça sobre todos nós e que aqueles que aqui estão assistindo a nossa live no dia de hoje possam receber esses refúgios maravilhosos da tua bondade, do teu amor e que possamos estar sempre juntos nesse momento, nesse ano de 2021, 22, possamos estar juntos, como estivemos no 21, sabendo, Senhor, que cada um de nós sempre necessita do outro. Não há ninguém tão rico que não precise ser ajudado, e ninguém tão pobre que não possa ajudar alguém. Muita paz.